Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Depois de tantas dúvidas, desencontros e desistências, o torneio olímpico de tênis vai mesmo começar neste sábado lá em Tóquio, sábado lá, sexta-feira à noite aqui. Portanto, se você já viu, vai ter que passar madrugadas acordado para poder acompanhar a competição olímpica. A chave masculina, que será, aliás, sorteada nesta noite de quarta-feira, aqui horário brasileiro, tem 5 dos top 10. Olha, até que não é uma queda tão grande assim em relação ao que se esperava. Claro, sem Nadal, sem Federer, sem Dominic Thiem, nomes importantes, mas tendo aí os 2 líderes do ranking, Djokovic e Medvedev. Chave feminina, apenas 3 das top 10 não estão e 2 delas certamente por contusão, que são casos de Simona Halep e Bianca Andreescu. A Serena já havia assinalado que não iria tentar uma viagem maluca lá para Tóquio, porque ela também já não anda em grandes condições físicas, né? Então a chave feminina aponta para um grande equilíbrio, como aliás tem acontecido ao longo de toda essa temporada nos grandes eventos. O torneio acontece no Ariake Park, que é uma ilha artificial que fica no bairro chamado Koto, que é periferia de Tóquio. E essa quadra, dizem, né, a expectativa era de se encontrar uma quadra veloz. Vocês lembram que em 2019 Djokovic foi lá para Tóquio disputar esse ATP 500 justamente para sentir a situação da quadra, exatamente no mesmo lugar onde estão realizados os Jogos Olímpicos. E ele disse à época que o piso estava veloz, aliás, bem como ele gostava mesmo, né? Bem parecido com o Cincinnati US Open, que aliás o DecoTurf 2, né? Que é um piso usado em Cincinnati e no US Open, é o mesmo piso que estão sendo o que está cobrindo hoje as quadras lá de Tóquio. Então é de se esperar uma velocidade maior, mas quem treinou lá nesses primeiros dias achou que a quadra não está tão veloz assim. De qualquer forma, obviamente a expectativa é para uma final masculina entre Djokovic e Medvedev, até porque vocês também devem se lembrar, 2019 Djokovic foi lá e ganhou o campeonato, e no ano anterior quem havia vencido era o próprio Medvedev. Então são os 2 nomes fortes do piso duro nessas condições de Tóquio. Chave feminina bem mais aberta, né, como tem acontecido, mas com grande destaque para a presença da número 1 do mundo, Ashley Barty. Havia dúvida se ela iria ou não por causa do problema no quadril. Felizmente ela se recuperou e está confirmada, e a grande expectativa por Naomi Osaka, um dos maiores nomes do esporte japonês do momento, que está sem competir desde o Roland Garros também, depois daquela desistência que ela acabou tendo, jogou uma rodada, desistiu naquela confusão de bastidores ali, que ela não queria dar entrevistas e tal. Lá nos Jogos de Tóquio, ela está em casa e eles já garantiram que ela não vai ter toda essa obrigatoriedade de entrevistas. Pois bem, nesse grande clima olímpico, o podcast Tênis Brasil desta semana vai falar sobre popularização, massificação do tênis aqui no Brasil, que é uma necessidade sempre muito grande e urgente. Conversamos com Rafael Baroni, diretor executivo do RTB, o Rede Tênis Brasil, que é um projeto muito interessante, cujos detalhes você vai conhecer a partir de agora. Bom, estamos aqui com Rafael Baroni, diretor executivo do RTB, o Rede Tênis Brasil. Antes de mais nada, Rafael, quero te agradecer muito a presença aqui no podcast do site Tênis Brasil e quero, obviamente, iniciar para você explicar para o pessoal o que é exatamente o Rede Tênis Brasil, as finalidades, desde quando ele existe, e até explicar para o pessoal que o nome é uma mera coincidência, não tem nenhum vínculo direto com o site Tênis Brasil, é um programa de tênis de massificação e de tênis de alta competitividade chamado Rede Tênis Brasil. Rafael, obrigado, prazer ter você aqui com a gente. Legal, obrigado, Dalcin. Primeiro, enfim, agradecer o espaço aqui e a oportunidade para a gente falar um pouco mais do Rede Tênis Brasil. Deixa eu começar falando então um pouco, né, sobre esse projeto. A gente, na verdade, lançou, né, o Rede Tênis Brasil no final do ano passado, mais ou menos em outubro, fez uma live que foi até interessante, teve bastante gente participando. E para explicar, né, para todo mundo o que é, né, o Rede Tênis Brasil, ele é a evolução do Instituto Tênis, né, então acho que no mundo do tênis muita gente conhece já, né, o Instituto Tênis, conhece a Tenisute, mas a construção do Rede Tênis começou a partir do anúncio da parceria do Instituto Tênis com a Tenisute, que foi feito no final de 2018. Então a gente anunciou aquela parceria, 2019 foi construído, né, um projeto para se criar o Rede Tênis Brasil. Na época a gente ainda não tinha nem o nome, né? E a minha contratação veio em 2019 com o foco de fato, tirar do papel esse projeto
e de fato lançar, né, e mostrar o que a gente quer fazer. Então, em linhas gerais, né, qual que é o papel do Rede Tênis Brasil para o tênis brasileiro, né? A ideia é a gente ser o fomentador do tênis no país, tá? Então, quando a gente fala fomentar o tênis no país, fazer com que o tênis no Brasil cresça, a gente vai fazer isso através de 3 grandes pilares, vamos dizer assim. O primeiro deles, que eu acho talvez o mais fundamental de todos, é ampliar a prática do esporte, né? Então, quando você fala de ampliar a prática do tênis, é de fato democratizar, né, o acesso. Então você chegar com tênis em cada vez mais lugares, para um público cada vez maior, e isso a gente depois explica um pouco mais na massificação, a gente faz através da massificação, né, do Marista Bueno. E não só isso, mas também capacitar professores, técnicos, para que o tênis esteja vivo na população, né? Infelizmente a gente tem ainda poucos praticantes no país e o crescimento do esporte passa também por mais pessoas terem acesso, enfim, descobrirem aí talentos, né, que queiram jogar tênis. Então esse é o primeiro pilar, né? Você democratizar isso para todo o Brasil. O segundo é justamente essa questão de formar tenistas, né? Então quando você fala formar tenistas, o que a gente quer desenvolver é acompanhar e investir nesses atletas, não só os profissionais, né, mas desde lá da base, né? Como é que você identifica talentos e consegue acompanhar eles e participar do desenvolvimento deles para que eles tenham as condições necessárias e suficientes para se formarem em grandes tenistas. E aqui, sem fazer juízo, né, de vai ser profissional, se vai jogar tênis universitário, o que a gente quer fazer aqui é dar as condições para você poder ter os melhores tenistas ali formados, né, e não só um ou outro, mas vários, né? Então, isso aqui mudar um pouco a cultura para que a gente tenha aí, que o sonho de todos nós é ter mais brasileiros aí representando, né, no mundo, né, o Brasil. E aí, obviamente, chegou no time RTB, que hoje são 20 mais atletas que a gente apoia, depois a gente também fala um pouco mais deles. E o terceiro pilar, que eu acho fundamental e pouca gente dá atenção, mas é você fortalecer o ecossistema. E o que quer dizer fortalecer o ecossistema, né? É você desenvolver as academias parceiras. Hoje a gente conta com 5 academias parceiras, mas a gente fala de consultoria, de gestão, é apoiar a sustentabilidade, não só academias, né? A gente fala também de clubes, né? Historicamente, os clubes eram os grandes formadores, né, de tenistas no Brasil, e hoje não me parece ser a mesma situação. Então, como é que você consegue fortalecer os clubes? Como é que você ajuda as academias a serem prósperas, a terem sustentabilidade? Porque, no final das contas, é onde esses jovens, as crianças, vão jogar tênis. Então, a gente precisa ajudá-los, né, a se desenvolver para que isso aconteça. E a gente só vai conseguir fazer esses 3 pilares se a gente tiver gestão. Então, a minha chegada, né, até falando um pouco de mim, eu não fui tenista, né, sou apaixonado pelo esporte, infelizmente não tenho talento suficiente para jogar, e é difícil falar, no ambiente que eu vivo e trabalho hoje, é difícil falar que eu jogo tênis, né, então eu falo bem baixinho. Mas a minha carreira sempre foi corporativa, eu fiz muito projeto, né, para entidades esportivas, é uma paixão minha, muitas vezes pro bono também, porque eu tenho essa paixão em poder ajudar o esporte, não só o tênis, mas o esporte geral no Brasil. Acho que ainda carece bastante de pessoas querendo dedicar bastante tempo, né, para mudar as coisas e fazerem acontecer. Então, por isso, né, a gente até está montando um time com um perfil muito parecido com o meu, né, de executivos que também são apaixonados pelo tênis, alguns jogaram, outros não, mas que saibam fazer essa parte de gestão que para a gente é fundamental. Isso passa de profissionalizar as relações, de você, enfim, dar transparência. Para a gente é fundamental isso, é só assim que a gente cria escala para fazer o projeto crescer. E o segundo ponto, que é facilitador disso tudo, é a união. Então, desde que eu cheguei, uma das primeiras coisas que eu vi é que, além da gente ter poucos projetos de tênis, né, eles não se conversavam. E isso é ruim para o esporte no Brasil, porque a gente precisa ter uma união para que a gente consiga, de fato, mobilizar as empresas, os empresários, as pessoas, para que as coisas aconteçam, né? A gente tem que deixar, eu brinco muito com isso, né? A rivalidade não tem que ficar na quadra, fora dela a gente tem que saber trabalhar, né? Porque por mais que você tenha diversos projetos, cada um com seus objetivos, enfim, com a sua filosofia, no final das contas o objetivo maior é comum a todos, né, que é a gente fazer o tênis brasileiro crescer. E a gente só vai fazer isso se a gente conseguir se unir ou pelo menos conversar, né? Para mim é inconcebível que a gente não consiga, no mínimo, dialogar e conversar com todos os projetos, entidades, enfim, isso tem que acontecer. E desde que eu cheguei, o que eu fiz foi abrir as portas para que a gente converse. E eu tenho certeza que, aos poucos, a gente vai anunciando aí parcerias e mais união para a gente fazer o esporte crescer no país, né? Sem dúvida, Rafael. Eu vou dizer a coisa que mais me preocupa, sempre me preocupou há 20 anos,
essa questão de você colocar mais gente na quadra. Acho que a grande falha da estrutura do tênis brasileiro é dificultar a entrada das pessoas em quadra. Eu vou até dizer para você, eu não gosto da palavra massificação quando a gente fala de um esporte tão difícil de se jogar em todos os sentidos como o tênis, né? O tênis tem toda uma limitação de espaço, que para mim é a coisa mais grave. Nós temos aí, não chegamos a 200 quadras públicas no Brasil, então você tem essa dificuldade de colocar as pessoas em ação. Você tem o material esportivo, que é caro, você tem até algumas alternativas hoje, mas continua sendo caro, e não é aqui, é no mundo inteiro. Lá, obviamente, um pouco mais barato que aqui, mas é um problema mundial. Então, massificar é uma coisa um pouco utópica, talvez, em relação ao tênis, diante da realidade do esporte. Porém, eu acho que popularizar, que é a grande questão aí, eu acho essencial. Nós precisamos permitir que as pessoas tenham acesso, vejam como é o esporte, sintam atração por ele, ou para jogar, ou para assistir. Quer dizer, nós vamos colocar o mercado para crescer, né? Por isso que eu gostei muito de ver esse projeto que vocês têm, que leva o nome da Marister, né? E que, segundo eu li aqui, ele existe já desde 2014, portanto ele é anterior até ao próprio RTB, né? E já atendeu aí, de uma forma ou outra, atingiu 40 mil crianças no Brasil inteiro, né? Então eu queria que você contasse bem pra gente como é que funciona esse projeto, que eu acho que para mim hoje tem que ser o nosso maior objetivo, né? Tentar facilitar a entrada de mais pessoas no esporte. Perfeito. Não, legal. Eu vou contar um pouco mais de como funciona, porque eu acho importante, é o que eu até falei, né? Dentre os 3 pilares do que a gente está atuando aqui para fomentar o tênis, esse talvez seja o principal, né? Porque a gente precisa ter cada vez mais jovens e crianças com acesso ao tênis, né? Então, como é que funciona a massificação? A gente tem parcerias, né, com secretarias de educação e de esporte nas cidades, principalmente de esporte, né? E a gente vai até essas cidades e apresenta o tênis, né, com a metodologia que a gente tem nas escolas públicas. Então, o nosso foco com a escola pública é justamente, né, grande parte da parcela do Brasil, né, que não vai ter, talvez nunca, acesso ao esporte. Então, a gente tem lá um projeto de iniciação, então a gente leva o material, apresenta o tênis no turno ou no contraturno escolar. Então isso é muito legal, porque as crianças começam a ter esse contato com o esporte, né? Então a atividade lúdica, é claro que não é um triturador de crianças para transformar em tenistas, pelo contrário, o que a gente quer é que eles tenham contato, né, com o esporte. Então a gente faz isso nas escolas públicas, e o que é legal também, e aí é uma parte de longo prazo, né, de pensar nisso mais adiante, é capacitar os profissionais, né, os professores de educação física, as pessoas das escolas, para que eles também tenham a condição de dar o tênis também nas aulas depois, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã se a gente vai estar naquela escola no ano seguinte. É claro que o objetivo é ampliar isso, mas a gente quer deixar também um legado para que os professores depois possam continuar. E o que a gente tem visto muitas vezes, as escolas absorvendo isso e implementando também na grade curricular, né? Então esse é o primeiro passo. Então a gente vai até a escola, vai até a criança, né? E apresenta o tênis para ela. O que a gente faz depois é trazer essa criança, e aí não é só quem sabe jogar tênis, é quem tem vontade. É aquela criança que, ela gosta do esporte, ela quer ter saúde, ela quer praticar. A gente traz ela para um parceiro nosso, para ela fazer aula de graça. Então a gente está falando, pode ser esse parceiro uma quadra pública, pode ser uma academia, pode ser um clube, pode ser onde tiver uma quadra de tênis, a gente traz essa criança. E aí ela vai ter aula de tênis, 1, 2 vezes por semana. A gente gosta muito de falar isso, né? Quando ela está na quadra, ela não está na rua. Quando ela está na quadra, ela está tendo todos os valores, né? Quem joga tênis conhece, de respeito, de disciplina. Eu acho muito legal, meu filho, eu coloco ele para fazer aula de tênis porque eu acho isso fundamental, essa criação de valores, né, para a vida do tênis. Então ali o que a gente faz é trazer essas crianças para a quadra, mas não com o foco em você transformar todos esses que estão na quadra em tenistas. O foco ali é você formar um cidadão. Então você começa a dar o tênis, mas você traz uma parceria com o Instituto de Educação e traz um reforço escolar, você traz uma inclusão digital, uma aula de inglês. Ali é dar ferramentas e condições para que aquela criança, através do esporte e das outras complementaridades, ela se desenvolva como cidadão. Que ela tenha, enfim, todos os valores que o tênis traz, mas que ela tenha mais condições de lá na frente poder ter uma profissão, de poder, muitas vezes, ser a principal pessoa dentro da família, né, em questão de profissão. Então a gente fala muito disso, mas é claro que ao fazer isso você vai descobrir também aqueles que têm talento, e aí é uma continuidade, aí você tem uma governança, aí você tem um processo, aí você tem um padrão para que esses que se destacam possam ter mais aulas, que eles tenham acompanhamento técnico e assim por diante. Mas o primeiro foco ali é você de fato apresentar o tênis. E aí é uma lógica estatística, né, Dalcin? Quanto mais criança joga, naturalmente você descobre mais talento e mais tenistas aqui para o Brasil. Então, uma lógica, eu concordo com você, tá? Não sei ainda se massificação é o melhor nome para esse projeto. A gente gosta muito de usar o nome da Marister porque é realmente, enfim, uma das grandes tenistas que a gente tem no país, e
e gentilmente, né, nos cedeu o direito de usar o nome dela nesse projeto, né? Mas é uma questão de popularização, de democratização, então, enfim, o nome que a gente usar, o importante é que a gente leve o tênis para cada vez mais lugares, né? Você tocou num ponto ali que eu gostei bastante, Rafael, é quando você fala de eventualmente surgindo uma criança que tenha um potencial natural para o tênis, ou que seja possível identificar isso, que haja um prosseguimento, ou seja, que seja possível colocar ela num treinamento efetivo, ou pelo menos para ter mais aulas e depois, de repente, um treinamento. Porque a maioria dos projetos que eu vejo nessa área, falta essa escada. Não adianta nada você fazer um grande projeto, popularizar, levar a criança, olha que legal, a criança adorou o tênis, porque o tênis é um esporte que é apaixonante, né? A gente que joga sabe disso. Só que de repente, o que ela faz? Ela não tem dinheiro, ela não tem condições, mas ela tem um talento natural. Então, eu acho que uma das falhas mais graves que a gente tem foi não dar essa escada. Quer dizer, você conseguiu identificar, nós não temos, aliás, a figura do caça-talento no Brasil, que é para uma falha absurda das entidades, de confederação, de federações, você identificar um talento e não conseguir dar prosseguimento a ele, né? Quer dizer, na verdade nós nem vamos atrás dos talentos, que isso que é o mais grave, eles aparecem sem que a gente espere disso, né? Mas eu gostei de saber disso, que se você de repente identifica uma pessoa que tem habilidade, ela possa de alguma forma ter um prosseguimento, né? Eu acho que isso é uma parte muito interessante. Que é segunda metade aqui, que é o nosso segundo pilar, quando eu falei lá no começo, né? Ao descobrir talentos e a perspectiva, né? O objetivo que a gente tem é de apresentar o tênis para cada vez mais jovens, crianças, enfim, estar em mais lugares, né? Por isso o próprio nome Rede fala sobre isso, né? Você tem que dar essa continuidade. E quando a gente fala de continuidade, não é simplesmente dar uma aula a mais por semana, dar mais 2 aulas por semana. O que a gente criou para esses jovens, né, que tem vontade de jogar tênis, tá, que sonham jogar tênis, sem mérito nenhum se vai jogar tênis profissional ou não, muito provável que não jogue, né, porque a gente sabe a dificuldade que é ser um tenista profissional, mas o que a gente precisa dar é as condições. Então a continuidade passa por essa governança técnica, passa pelos processos, isso é fundamental para você ter meritocracia, então isso tem que estar unido com a educação, você tem que dar as condições. Se vai jogar tênis profissional, é claro que muita gente sonha que jogue, e eu acho que muitos vão jogar conforme a gente consiga aqui expandir o projeto, mas é fundamental ter essa continuidade, sim. Aliás, como você falou, o tênis profissional é um percentual mínimo de pessoas que chegam lá, que conseguem atingir esse estágio de tentar pelo menos uma carreira profissional, né, que depois se tornar um tenista profissional é mais difícil ainda. Mas eu acho que o que falta para o Brasil, né, é você ter o crescimento do mercado em geral, né? Porque quanto mais gente você tiver na quadra competindo e praticando, você tem maior venda de material esportivo, você tem maior audiência na televisão, você tem maior audiência no Tênis Brasil, quer dizer, tudo trabalha tudo para um crescimento generalizado de todos os segmentos, como você disse. Faltam segmentos trabalharem juntos, né? Eu concordo plenamente com você. É o círculo virtuoso que eu gosto de falar, né, Dalcinha? Obviamente, você precisa trabalhar todas as partes, né? Mas se você não tem os tenistas de destaque, você geralmente não tem muito atenção das empresas, né? Porque é claro que elas também estão buscando retorno no investimento que elas fazem, né? Não todas, mas grande parte delas. E com mais investimento, você consegue investir mais na base, né? No futebol, em qualquer esporte funciona assim, né? Você precisa fazer a roda girar. E hoje, infelizmente, a gente está parado, né? A gente tem alguns problemas crônicos em várias partes desse ciclo, né? E o que a gente está querendo fazer é ser esse agente fomentador para fazer a roda girar, para você ter os profissionais, obviamente, puxando, porque isso é o que a criança vê lá, né? O profissional jogando, vê um Wilde, vê uma Bia, um Demo, um Bruno Soares, a criança vê ele jogando e quer jogar também, né? Então, vê na TV, são os heróis, né, que a gente gosta de brincar, né? Então, daí não é natural, né, que ela comece a querer ter esse interesse em jogar. E na outra ponta, você precisa também dar essa condição para que ela tenha acesso a isso. Então não adianta nada ela ver na TV e não sabe onde vai jogar, não sabe como fazer isso, né? Então você precisa trabalhar todas as partes, e aí, para mim, isso bem feito, toda essa parte profissionalizada, aí sim o recurso vem. É claro que hoje, para ser super sincero contigo, não acho que faltou tantos recursos assim. A gente teve muitos projetos de tênis historicamente, né? Alguns, enfim, apareceram, sumiram. O que falta para mim é essa parte de gestão. É você ter esses projetos, e infelizmente são poucos, né, mas os que eu conheci são muito bons, é que eles se organizem para que o investimento venha. E aí o investimento de várias formas. Você tem hoje empresários que adoram jogar tênis, que podem contribuir, você tem empresas que podem também investir no tênis, né, até buscando retorno também.
eu até num artigo que eu escrevi, eu falei muito isso. A gente fez uma pesquisa, mais de 30% aí dos grandes executivos jogam tênis, né, regularmente. E eu tive muitas conversas com esses empresários, e uma das primeiras perguntas, ou última pergunta que eles me fizeram depois de apresentar o projeto, foi: tá, mas como é que eu consigo contribuir? Então tem muita gente que não sabe ainda, né? Falta um pouco de visibilidade, um pouco de união. Então, se a gente conseguir se unir, né, todos os projetos, entidades, todos com o mesmo objetivo comum lá na frente, eu acho que a gente consegue fazer as coisas virarem aqui no tênis brasileiro. Sem dúvida alguma, Rafael, eu concordo mesmo com você. Se eu aproveitar de fazer uma perguntinha, claro que isso não deve ser a função do RTB, né, do Tênis Brasil, mas alguma chance, há alguma conversa, por exemplo, de quando você chega a uma dessas cidades, ou com essas prefeituras, ou com essas escolas, de a gente conseguir ampliar as quadras públicas, né? Como eu te disse, o número é muito pequeno no Brasil, e quando você vai nessas quadras públicas no Brasil, você vê elas lotadas, né? A gente tem um grande exemplo aqui em São Paulo, Vila Lobos é um lugar de quadras gratuitas e é completamente lotado, fim de semana, muita gente de várias classes sociais. Aí você vê como o tênis atinge outras classes, pessoal que não é, pessoal de grana vai lá e joga, vamos chamar assim de classe média ou até menos do que isso. Vários outros lugares do Brasil você vê isso, Recife é uma concorrência enorme nas quadras públicas, poucas que tem lá, Salvador, mas nós temos muito poucas quadras, nós precisamos ampliar esse universo. Então, e eu acho que obviamente não é uma função de um projeto de vocês, mas talvez da confederação, de a gente conseguir convencer prefeituras que nos parques públicos, que tem praticamente toda a cidade do Brasil tem um parque municipal e tal, que a gente consiga construir quadras, não? Você não acha que isso seria um passo essencial? Eu acho fundamental, e aqui eu falo muito do terceiro pilar, né? Quando a gente fala de fortalecer o ecossistema, né? Claro que eu falei bastante aqui de apoiar as academias e os clubes, mas como é que a gente consegue apoiar, enfim, as entidades também responsáveis a fazer isso, né? A gente tem contato com empresas, a gente tem contato com prefeituras, eu acho sim que é fundamental que a gente também tenha mais quadras, né? Apesar de que no nosso projeto de massificação, no primeiro passo, a gente nem tem uma quadra, né? A gente vê a realidade hoje de escolas públicas, né? A maioria não tem quadra poliesportiva, né? Mas a gente consegue se adaptar, né? Então a gente muitas vezes cria o ambiente ali, né? Quando a gente apresenta o tênis, a gente geralmente leva uma rede, leva, enfim, todo o espaço para elas terem esse primeiro contato. Mas na segunda etapa, trazer ela para as quadras, aí entra exatamente no que você falou. A gente ainda tem poucas opções, né, para você fazer isso. Então, sim, está no nosso radar, no sentido de poder ajudar e contribuir, né, com quem queira fazer isso, e eu acho fundamental também. Rafael, vocês lançaram recentemente a equipe, né, que tem atletas entre profissionais juvenis, uma equipe aí muito boa, nomes importantes, Biedade Maia, Thiago Wilde, Marcelo de Molineiro, nomes de ponta, né? Quero que você me explique como é que vocês desenvolveram essa ideia da equipe, que critérios vocês usaram para selecionar esse pessoal e qual a meta que vocês têm para isso. O time RTB, né, que a gente lançou algumas semanas atrás, são justamente esses principais atletas. A gente acaba sempre ficando muito preso não, mas a gente sempre lembra dos principais nomes, né, que são os que estão no circuito. Mas a gente, dentro do time RTB, a gente tem atletas mais jovens, né, alguns que, enfim, estão ganhando mais notoriedade agora, mas, por exemplo, a Vitória Barros, né, que tem 11 anos, 12 anos agora e está treinando em Barueri. A gente tem Pedro Dietrich, Pedro Chabalgoit, né? Enfim, são vários jovens aí, né, atletas que também estão dentro desse time. Mas como é que a gente passou nesse primeiro momento para definir eles, né? Foi uma avaliação técnica, né, de todos os treinadores, e aqui eu gosto de reforçar muito o que a gente está querendo criar, tá, Dalcin? Porque não é simples, não é o jeito talvez que o tênis tenha sido feito no passado, mas a gente fala muito de coletivo aqui, né? Então, quando a gente fala de decisões técnicas, a gente sempre tenta envolver todos os treinadores, né? Então, um dos primeiros passos que a gente tentou fazer, quando eu falo de governança técnica, é ter um diretor técnico, né, o João Soetti, mas junto com ele, todos os treinadores estarem envolvidos no futuro e na definição desses atletas, né? Então, quando a gente fala de governança, é ter coordenadores nacionais para cada faixa de idade, é definir o calendário, é conversar com os pais, conversar com os treinadores desses atletas, entender qual que é o desenvolvimento, qual a necessidade de cada um deles. Então, esse primeiro passo de definição foi técnico, né, de entender quem são os melhores. É claro que todos vieram, né, dos parceiros hoje que estão com o Tênis Brasil, mas a lógica é que a gente ampliando, a gente vai descobrir mais talentos, né, mais atletas que a gente quer investir. Mas o que a gente vai lançar aí nas próximas semanas também é a questão do programa de metas, tá? Eu não vou dar muito detalhe aqui, porque a gente daqui a pouco vai ter isso pronto, né, para mostrar para todo mundo, mas até a própria definição de quais são os atletas que, enfim, a gente vai investir, que vão ter, enfim, todas essas condições, vai ser uma definição cada vez mais objetiva e menos subjetiva.
quando eu falo de objetivo, é lastreado em dimensões, em avaliações. Então isso para a gente é importante. Quando se fala de meritocracia, que é um dos nossos principais valores, tem que passar por isso, né? Eu sei que vão aqui pensar muito em como as empresas fazem, né? E é justamente isso que a gente quer fazer. Para definir esses atletas, precisa ter metas, né? Precisa estar lastreado em questões mais objetivas, que obviamente junto com os treinadores a gente consiga fazer essas definições. O que exatamente o RTB oferece, por exemplo, aos atletas profissionais? Bia, Thiago, Wilde, Demornier, você consegue explicar pra gente? Assim, é uma estrutura de equipe, patrocínio mesmo, como é que é isso? A gente faz investimento neles, né? Então passa pelo, vamos dizer, quando a gente fala em investir no atleta, é claro que é o treinamento, é a preparação física, é o acompanhamento do treinador, muitas vezes é investimento mesmo para poder fazer a gira, né? Quando a gente fala as competições, você sabe melhor do que eu, né? O quanto o tênis é caro, né? E o quanto, infelizmente, hoje poucos atletas, né, bem ranqueados conseguem se autossustentar, né? Infelizmente o tênis e foi uma coisa que eu aprendi também aqui dentro do esporte, é um esporte cruel nesse sentido, né? Infelizmente é muito caro para grande parte dos tenistas, mesmo aqueles profissionais, né? Então o que a gente tenta é contribuir, obviamente, dentro da nossa capacidade, né, de captação. É claro que a gente tenta mobilizar, e agora com essa profissionalização a gente tem conversado com cada vez mais empresas para buscar esse recurso para poder investir em mais atletas. Então o investimento, em linhas gerais, é esse, né? Você dá todas as condições. Quando a gente fala de condições, é treinamento, preparação física, acompanhamento, investimento também para gira. Em linhas gerais é isso. Você comentou ali no comecinho sobre as academias parceiras, né? Vocês hoje trabalham com 5 academias parceiras. Conta um pouquinho mais pra gente como é que isso funciona. É uma questão de você ajudar a gerenciar as academias, essa é a ideia? Isso, exatamente. A gente tem hoje 5 academias parceiras, né? Os 5 centros parceiros, seja a Tênis UT, né, no Rio de Janeiro, aqui em Barueri, onde fica o Instituto Tênis hoje, o Davi Barros lá em Recife, o Carlos Chavalgoit, né, em Brasília, e o Marcelo e a Rosane Didici lá no Sul. Então esses são 5 parceiros que já vieram, né, com o Instituto Tênis no passado, enfim, inicialmente vieram através da massificação, hoje já são, enfim, outras operações muito mais robustas, e o que a gente fala é exatamente isso, é ajudá-los a fazer essa gestão, né? Então quando a gente fala de gestão, a gente fala de ciclo de metas, de acompanhamento, até centralização de serviços, por exemplo, como é que a gente consegue comprar mais barato se comprarmos juntos. Então toda essa parte de gestão a gente tem implementado e ajudado eles a fazer, porque é o que eu falei lá no começo, né? Não adianta você ter academias e centros que não sejam sustentáveis, eles precisam ser. É claro que o nosso papel também é de fomentar e ajudá-los a fazer os projetos, né? Mas sem essa parte de gestão, as coisas não param de pé. Então, em linhas gerais, é isso que a gente tenta fazer para todos. Então. Até porque, Rafael, nós já tivemos aí no Brasil o sustentáculo de todo o tênis brasileiro nas mãos das academias, né? Isso foi historicamente aqui em São Paulo, em que os centros de treinamento, a formação de base, quase tudo acabou sendo concentrado na mão das academias, e os clubes perderam um pouco esse papel, né? Agora até um pouco se inverteu isso, né? Mas as academias, até porque elas têm justamente essa visão, vamos dizer assim, um pouco mais profissional, né? De ganhar dinheiro, tem que ter lucro, né? Uma empresa, afinal das contas. Eu acho que elas tinham uma tendência a ter uma estrutura mais bem organizada, né? Exatamente, e é fundamental isso, porque por mais que a gente busque recursos e faça investimentos e fomente os projetos que a gente quer ter, porque no final as academias, os clubes são quem recebem esses atletas, né? O Rede Tênis, ele não tem uma quadra, né? O que ele faz é esse papel centralizador das ações. Então a gente investe e os nossos atletas vão estar nos parceiros, né? A massificação vai estar sendo feita pelos parceiros. Só que eles precisam também ter essa gestão e sustentabilidade que não vem só da gente. O que a gente quer evitar é que eles dependam apenas do Rede Tênis Brasil nesse sentido, né? O investimento também tem que ser orgânico, né? A própria sustentabilidade. Rafael, para fechar, deixa você me contar uma coisinha importante, né? O RTB, ele tem um conselho formado por grandes executivos, né? do mercado nacional. Entre eles, inclusive, o Jorge Paulo Lemann, que foi um tenista muito importante, né, para o Brasil, um tenista da era amadora, jogou Copa Davis, inclusive pelo Brasil, o pessoal até não lembra muito bem do Jorge Paulo Lemann, lembra ele como empresário, mas não lembra dele como tenista, né? É sempre bom a gente lembrar que ele foi um tenista excepcional, né? E como é que funciona esse conselho? Quer dizer, ele dá sugestões, ele dá ideias, ele entra com a parte financeira, como é que isso ajuda o RTB? Na verdade, só para
esclarecer também, o Jorge hoje ele não é parte do conselho, tá? O Jorge ele foi um dos idealizadores, né, do Instituto Tênis lá atrás. Ele é um grande apoiador, sim, do projeto, ele contribui muito, enfim, principalmente com o networking dele, né? Ele é um apaixonado pelo tênis, né? Joga tênis e, enfim, é um cara que sempre nos ajuda, né? Mas o papel do conselho hoje, ele é realmente de consultar, né? Consultivo, de me ajudar, de ajudar, enfim, o time aqui a construir o projeto. A gente tem hoje 7 grandes empresários que nos ajudam dentro desse board, né? E o que eu gosto de falar deles é assim, mais do que apoio financeiro, o que eles precisam, o que nos ajudam bastante é com o tempo, né? A gente está falando de grandes empresários, né? Então, quando a gente fala de um Rogério Melzi, de um Nelson Sirotsky, enfim, só para falar alguns nomes, são nomes conhecidos e que têm muita experiência e têm muita capacidade de contribuir na construção do projeto. E é isso que eles fizeram bastante no último ano, né? Em 2020, apesar da pandemia, a gente teve muito tempo para organizar a casa, né? E construir tudo que a gente está lançando agora. E o tempo deles, que é, enfim, incrível, né? Foi o que a gente mais conseguiu absorver e ajudou muito, né? Então hoje, óbvio que o Jorge acompanha como que o projeto está se desenvolvendo, mas ele não participa das decisões mais do Instituto. Quem realmente toma essas decisões junto comigo é o board hoje mais atuante. Rafael Baroni, diretor executivo do Rede Tênis Brasil, esse grande projeto aí que traz massificação e traz um tênis competitivo, investindo também em jogadores. Parabenizar vocês todos envolvidos no projeto, espero demais que isso dê muito certo, quer dizer, acho que já é um grande passo para o tênis brasileiro, ter uma estrutura bem organizada. Vamos ficar de olho em tudo que vocês fazem, obviamente nos colocando à disposição para divulgar as ações de vocês e torcer pelo sucesso. Ótimo, obrigado mesmo pelo convite, fico muito feliz aqui de poder falar um pouquinho mais, né, contar para todo mundo do Rede Tênis Brasil e agradeço de novo. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.